Boa tarde. Hoje nós vamos estudar algumas parábolas e nós vamos nos dedicar esse tempinho nosso à parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Nesse capítulo de Mateus, essas parábolas estão relatadas em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Então, se vocês quiserem depois, né? Mas todos os três apóstolos, os três, Marcos não foi apóstolo, né? Os três evangelhos, esses três evangelhos relatam essas parábolas. E é, Jesus gostava de contar parábolas. E eu fui pesquisar, né? Já tinha ouvido antes, mas eu queria uma definição assim do dicionário, né? O que é uma parábola, né? Por que Jesus falava em parábolas? Então, a parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos e às pessoas também que estavam à sua volta. Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas, né? Então, assim, teve infinitos casos de parábolas. Eu vou mencionar umas cinco ou seis, não sei aqui, só para a gente ter uma ideia. Mas e eu descobri também que até o Velho Testamento teve parábolas. Não foi só Jesus que inventou essa historinha de parábolas, não. Já era uma coisa que era comum naquela época. Os gregos usavam, e a gente vê que até o povo de Israel também usava parábolas. Então, Jesus usou parábolas como a do semeador, né, para falar sobre a salvação. Ele usou a parábola do grão de mostarda para falar sobre o reino dos céus, né? Que é como o grãozinho de mostarda, que pequenininho, mas que transforma numa árvore grande. Ele usou a parábola do perdão de Deus com o filho pródigo, né? Que ele é um pai que, apesar do filho pisar na bola, sumir, pegar tudo que tem e ir embora, ele está sempre esperando de volta. O pai não correu atrás para interferir na escolha do filho, mas ele ficou esperando o filho voltar, né? E disposto a perdoar. A Bíblia não fala que o pai chamou atenção, ficou bravo com ele, nada. Aquele pai abriu os braços, recebeu e fez uma festa, porque o filho tinha voltado, né? A parábola do amor ao próximo, ele usou o bom samaritano, né? A história do bom samaritano. E é engraçado porque às vezes a gente está tão acostumado com essas histórias de Jesus que a gente esquece que são histórias, né? Não foram eventos que aconteceram, mas parábolas que Jesus estava usando para ou testar os fariseus ou alertar os discípulos, ensinar aos discípulos. Então, Jesus também contou a parábola do joio e do trigo, né? Para ensinar sobre o juízo final, né? Que vai chegar um dia que vai ser separado. Agora, às vezes, a gente não sabe, a pessoa vai para a igreja, está sentadinha no banco ali, mas a gente não vê o coração, né? Tá todo mundo ali, mas um dia Jesus vai separar o joio do trigo. Tem muito joio crescendo no meio do trigo, e tem alguns joios que danificam, né, que sufocam o trigo. Mas Jesus disse que na hora certa vai haver a separação, né? É, Jesus conta nesse capítulo 13 de Mateus várias parábolas. E eu vou começar lendo só o começo do versículo, do capítulo. A gente não vai ler todo, não, mas eu achei interessante. Falou assim: naquele mesmo dia. Jesus saiu de casa. Alguns detalhes hoje em dia me chamam mais atenção. Acho que depois que eu assisti o The Chosen, né? Que a gente sabe que ele tem uma casa que ele vai dormir, porque às vezes eu pensava assim, Jesus passava o dia na rua andando para lá e para cá, fazendo milagre, né? Mas não, ele ia para casa, ele dormia, ele sentava, ele comia, né? Aí ele fala: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco, sentou-se nele e o povo ficou reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola. Aí ele começou,
as parábolas dele. Então, imagina aquele povo todo lá sentado escutando e Jesus falando uma atrás da outra, né? Uma parábola atrás da outra. Então, teve a do semeador, a do joio e do trigo, a semente e a mostarda, o fermento. Mas hoje nós vamos nos deter nas parábolas do versículo 44. Cadê? A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Então, lá no capítulo 13, versículo 44, a gente vai começar a ler. Outra coisa que eu queria que a gente prestasse atenção é que muitas vezes Jesus deixou algumas coisas sem explicar. Ele contava a história e não dava uma explicação. Né? Aqui mesmo nesse capítulo, se vocês forem ler, tem algumas das parábolas ele não explicou, e inclusive essa que nós vamos ler hoje. Por quê? Porque depois que eles saíram de lá, os discípulos pediram para ele explicar algumas das parábolas. Os discípulos falaram: mas o que o senhor está querendo dizer? Nós não estamos entendendo. E o que Jesus disse? Para vocês, eu vou explicar, mas tem gente que não está preparado. Jesus já tinha falado que muita gente o seguia por causa dos milagres, dos sinais, né, do pão multiplicado. Então, tinha muita gente que só queria o que Jesus tinha para dar. E não é assim hoje também? Muita gente só quer Deus pelo que ele pode dar, não pelo que ele é. Por isso que eu não deixo de falar nunca aqui. Conheça o seu Deus. Conheça quem ele é, né? O que que ele é para mim e para você. Então, vamos no versículo 34, antes da gente ler a nossa parábola. Versículo 34 diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar uma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito lá no profeta: em parábolas abrirei a minha boca. Onde que está isso? No Salmo 78, 2. Era uma profecia. Em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, era o cumprimento, né, dessas parábolas, dessa promessa de Jesus. Então, vamos lá. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, Jesus falava muito sobre o reino dos céus, né? É como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Um homem que estava cavando numa propriedade que a gente não sabe por quê, né? Então a gente vou ler o que essa pessoa escreveu, porque eu achei muito bom. Jesus conta a história de um homem que, cavando um buraco num campo, encontrou um tesouro que havia sido escondido ali. Essa era uma prática considerada comum naquela época. Além de que, na antiga, não, pois as casas não eram tão seguras contra invasões e ladrões. Então, não tinha caixa forte, né? Não tinha tranca, como a gente tem hoje, chave. Então, era coisa comum os donos das casas que tinham alguma herança, ou ouro, ou tesouros, né? Coisas preciosas, escondia no terreno. Às vezes era uma propriedade de muitos alqueires, e eles escolhiam um lugar e esconder, né? E o que acontecia? Muitas vezes ele não contava para ninguém onde enterrou. Aí o homem morria, a família não sabia onde estava, ou acontecia alguma tragédia, tinham que mudar. Então isso acontecia várias vezes. Mas esse homem em particular que Jesus está contando a história, né? Ele estava cavando nesse terreno, encontrou esse tesouro precioso. Aí vamos ver. Sempre existia um risco de um possível conflito estourar, né? Por isso também era a razão deles enterrarem. E o problema dessa prática era que muitas vezes o dono da família, o chefe da família, morria ou desaparecia e não se encontrava. O personagem dessa parábola estava cavando no campo. Significa que ele tinha direito para isso.
né? Ele não estava invadindo uma propriedade, ele tinha direito de estar ali cavando. A gente não sabe se ele tinha. Lembra na parábola das vinhas, né? Que um homem contratou pessoas para ir cuidar da vinha ou cravar as vinhas. De repente, ele tinha alugado para poder plantar e cultivar naquele terreno, e ele estava ali cavando. Então, não era uma coisa ilícita, ele estava fazendo uma coisa normal e digna de respeito, não era nada que ele estava roubando, invadindo. Mostra também que aparentemente o terreno estava à venda, né? Porque se o homem foi, vendeu tudo que tinha e correu para comprar, é porque estava à venda, existia a possibilidade. Agora, ele não estava interessado em comprar aquele terreno se ele não tivesse achado o tesouro, mas no momento que ele achou aquele tesouro, que devia ser muito mais do que tudo que ele possuía, né? Ele foi e vendeu o que ele tinha. A parábola mostra de forma implícita a surpresa do homem ao encontrar o tesouro. Seja qual fosse o motivo que levara o homem a cavar aquele campo, certamente ele não o fazia em busca de um tesouro. Foi algo inesperado. A parábola ressalta também a honestidade do homem, que ao invés de pegar o tesouro e fugir, ele enterrou novamente, a fim de adquirir a propriedade legalmente, né? Foi buscar o dinheiro para comprar o campo. Para adquirir o campo, o homem precisou vender tudo o que tinha, mas ele não se importou com isso, pois a alegria de possuir o tesouro era maior do que tudo que ele já tinha. Jesus é a própria personificação do reino dos céus, ou do reino de Deus. Jesus veio não apenas para anunciar o reino, mas para estabelecer o reino e fazê-lo conhecido. Aquele que encontra Jesus encontra o tesouro que está escondido por todos aqueles que, no estado de cegueira espiritual, não conseguem contemplar e entender a graça de Deus. Jesus falou nesse mesmo capítulo que tinha gente que estava cego e surdo, que ele contava, que ele falava e as pessoas não entendiam, não escutavam. Por quê? Porque os ouvidos espirituais não estavam abertos, não estavam desenvolvidos. Por isso que quando a gente abre a Bíblia, eu vejo gente falar: "Ah, não, é muito difícil ler a Bíblia. Nossa, é muito complicado, não entendo nada." Gente, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, né? Que você entenda, porque não tem nada complicado na Bíblia, né? Tem coisas difíceis de entender, tem coisas difíceis de aceitar às vezes, né? Principalmente no Velho Testamento, mas não é difícil, né? De entender. João 5,19 diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o mundo inteiro, sabe? Todas as pessoas que estão fora de Deus, a gente tem visto hoje em dia que, assim, o povo está doido, né? Não é possível. A falta de Deus, a falta de respeito, a falta de amor, tiroteio ali, aqui, por nada as pessoas já vão aí querendo resolver as coisas, os traumas da vida, de maneira que não faz sentido, né? Então, a gente precisa entender que existem dois reinos. Existe o reino de Deus e o reino de Satanás, né? E não é que não tem o terceiro reino. Nesse reino que a gente está aqui na Terra, os dois reinos estão aqui. Os que seguem a Deus são parte do reino de Deus. E que os que rejeitam a Jesus, né, rejeitam a Deus, só tem um outro time, são dois times que estão jogando. Se você não é de um, é do outro, né? Não, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, né? Quem não é por mim é contra mim. E quem é contra Deus? Satanás é a única pessoa que é contra Deus, né? É, Sob a escuridão, muitas pessoas estão sobre a escuridão, buscando satisfazer-se e alegrar-se em cenários vazios. O fato de vender tudo que tinha para conquistar aquele lugar, para viver naquele lugar, para possuir aquele lugar, mostra a
preciosidade daquele tesouro. Esse homem valorizou esse tesouro mais do que tudo que ele tinha na vida. Quando encontramos o tesouro, que é Jesus, ele deve ser a coisa mais preciosa da nossa vida. Tudo mais não deve tomar o lugar dele, não deve ser mais precioso do que ele. Nós somos convidados por ele a deixar. Quantas vezes Jesus falou: deixa tudo. Quem não deixar tudo e me seguir, não tem parte comigo, né? Então é deixar para trás, não é abandonar, né? Mas a gente tem que tirar do coração, né? Tirar das posições do nosso coração. Quando a gente coloca Jesus no primeiro lugar, o resto vai indo, encaixando no lugar que deve ser, né? Jesus, a família, o marido, os filhos, trabalho, tudo vai tendo a prioridade certa, mas quando Jesus não está no lugar certo, fica uma bagunça. Por quê? O homem, o workaholic, só pensa no trabalho, abandona os filhos, abandona a esposa. E por quê? Porque estou querendo dar uma vida melhor para meus filhos. Não existe aquela prioridade. Quando Jesus está no centro da nossa vida, existe harmonia, tudo funciona em harmonia. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 16: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser perder a própria vida por minha causa, vai encontrá-la. Pois, olha a coisa mais importante que a gente não presta atenção na vida, a gente vive a vida sem pensar nisso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não, federal. De que adianta? Não se pode, não tem jeito de ter os dois. Jesus tem que ser o centro. E quando ele é o centro, tudo vai estar em harmonia, tudo vai funcionar perfeito. Tal como o homem que cavou o campo, o apóstolo Paulo também havia se deparado inesperadamente com esse tesouro no caminho para Damasco, lá em Atos capítulo 9. Ele havia passado uma vida inteira sendo fiel aos rituais e tradições que haviam sido passados a ele, ao ponto de perseguir os seguidores de Jesus, até que teve um encontro com o próprio Jesus. O mesmo aconteceu com Natanael, lá em João 1,46, quando um dos discípulos foi e falou: Vem, eu achei Jesus. Natanael não quis saber, mas quando ele chegou perto de Jesus, Jesus falou: Eu te vi lá debaixo da árvore. Aí Natanael, naquele momento inesperado para ele, né, ele não foi atrás de Jesus. Jesus foi ao encontro dele. A mulher samaritana, Jesus ali esperando para ter um encontro inesperado com aquela mulher, né? Ela não sabia o que aquele dia ia trazer para ela, e aquele dia transformou a vida dela totalmente. Certamente o ensino principal das parábolas consiste em que Jesus é o tesouro escondido. Eu vou ler a segunda parábola. A segunda parábola está no versículo 45 e 46. Diz assim: O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, um encontrou o tesouro por acaso, outro estava procurando. Eu me lembrei da Isabela, né? Que ela contando que ela procurando, a vida inteira ela estava procurando. Procurou em vários lugares, em várias seitas, várias religiões. E o dia que ela achou, ela achou. Nada mais ela precisou, de nada mais. Nem precisou de procurar mais nada. Né? Não é que você achou um, achei uma, vou procurar mais. Não. Aquela pérola que esse homem aqui achou era tão preciosa que ele não quis mais saber de pérola. Essa foi suficiente para ele. Né? Então, essas duas parábolas estão relacionadas a Jesus, que é o bem mais precioso que nós podemos ter, e ao reino dos céus.
O próprio Cristo é o nosso tesouro. E esse tesouro inclui a salvação que ele nos proporciona, né? O arrependimento, o perdão dos pecados e o privilégio de sermos transformados completamente, de sermos aceitos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo, com Cristo. Imagina, herdeiros com Cristo nós somos. As parábolas não estão ensinando que devemos comprar a salvação, ao contrário. O recurso utilizado por Jesus Cristo tem o objetivo de mostrar a tamanha preciosidade e o seu valor incalculável na vida daquele que encontra. Sendo assim, Jesus diz que o reino dos céus possui esse tipo de preço. Quem tiver o reino deve estar disposto a se desfazer de toda e qualquer bagagem que venha a ter. E que assim fizer, quem assim fizer, poderá usufruir do tesouro que está naquele campo. O preço que Jesus pagou, o preço dele é muito alto. Nós nunca, por mais que a gente quisesse seguir regras e rituais, a gente nunca ia, como diz aqui nos Estados Unidos, measure up. Nunca. Por isso, tem graça e misericórdia. A gente vive e é recebido pela graça, e o presente é de graça. Tudo que ele quer é a minha sinceridade, é o meu coração, totalmente rendido a ele. A parábola do tesouro e da pérola são muito semelhantes. E é nessa semelhança que aprendemos que uma mensagem importante para nossas vidas. O ponto principal das parábolas não é o meio de descobrir o reino dos céus, e sim o que a pessoa faz depois de encontrá-lo. Não é o caminho, é o que eu vou fazer. Achei o tesouro, e agora? Porque eu acho que hoje em dia a gente está normalizando demais Jesus. Sabe, é um oba-oba danado, a gente vê na boca do mundo, misericórdia, em nome de Jesus, no sangue de Jesus tem poder, e sem se significar nada para as pessoas. Isso é peso, isso é tomar o nome de Deus em vão, sabe? Esse é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande carregar o nome de Jesus. Você tem que refletir o nome que você está carregando. Nos dois casos, os homens venderam tudo o que tinham para comprar o tesouro encontrado. Uma pessoa pode estar procurando o evangelho puro, o encontro pessoal com Jesus, há muito tempo, ou pode ter sido encontrado por surpresa. De repente, você encontrou com alguém, conversou, ai, era isso que eu queria. Ou, não, eu estou buscando. Ou, de repente, você está sentado na igreja, domingo atrás de domingo, atrás de domingo, atrás de domingo, e um dia você sente que aquilo é o que você estava precisando ouvir. É aquela mensagem, eu achei, é isso. Eu nunca tinha experimentado, porque a gente vê histórias de pessoas que tiveram uma transformação radical, né? Uma conversão, e eu não tive, porque eu fui criada na igreja evangélica a minha vida inteira. Então, assim, eu não tive uma transformação, mas eu tive um momento em que os meus olhos se abriram e eu aceitei essa fé para mim, né? Eu não era mais seguindo porque minha mãe me levava para a igreja, não, era a minha fé. Eu tinha tomado posse dessa fé para mim. Eu queria esse Jesus para mim, né? Eu não estava pegando carona na fé de ninguém. Independente de como você entrou em contato com a palavra de Deus, a questão agora de grande importância é o que você fará com essa oportunidade. Ingresso no reino dos céus é o tesouro mais valioso que o homem pode adquirir. E como a gente já viu antes, o reino dos céus não é eu ir para o céu na eternidade, não. Eu ingresso no reino dos céus, o momento que eu começo o meu relacionamento com Jesus, né? Ele começa aqui. A gente começa a viver a eternidade aqui. É por isso que eu acho difícil ver as pessoas
sem Deus, sem Jesus, passando por de coisas difíceis, como que consegue, né? Porque a coisa melhor que tem é saber que eu não estou sozinha, né? Posso até ter um monte de amigo, mas o amigo que eu quero do meu lado nesse momento é Jesus. É Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me encher da paz que excede ao entendimento, né? Não é ninguém passando a mão na minha cabeça, não. É Jesus, é Ele que é o melhor amigo. Em uma outra ocasião, Jesus disse: então ele chamou a multidão e aos discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É a mesma coisa, né? É o mesmo versículo, mas esse está em Marcos 34. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder a vida por mim vai salvar. Vamos guardar isso. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou tem outro versículo que fala: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, gente, não tem purgatório que vai salvar alguém que rejeita Jesus a vida inteira. Por isso que eu falo que a nossa oportunidade é enquanto a gente está respirando. Enquanto eu estou respirando, eu tenho oportunidade de seguir a Jesus, de me arrepender. A gente nunca vai saber, porque a gente não vai ver o último respiro de todo mundo. Mas eu sei que Deus não se alegra com a morte de ninguém que vai para o inferno. Eu sei que até no último segundo Deus vai dar uma oportunidade para as pessoas. E eu peço, né, que cada um dos nossos queridos que já se foram, eu peço que todos eles tenham tido essa oportunidade, que a gente se reúna com todos eles um dia, né, para ter essa maravilha lá de eternidade juntos. Você está disposta a abrir mão de tudo que você tem e de tudo que você é para entrar na presença de Deus na eternidade? Na eternidade aqui, hoje, não na eternidade de morrer. Aqui estamos nos agarrando e não queremos abrir mão para recebermos o tesouro precioso. Riqueza, família, filhos, carreira, posição social, rituais, tradições, conforto, tem muita coisa. E eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas achando que para seguir a Jesus você vai perder, sabe? Você vai não vai eu falo que aqui o povo fala, não vai ser, there is no fun. Gente, eu tenho, não, minha vida é muito boa, muito divertida. Não perco nada, assim, não tem nada que me falta. Sabe, eu tenho entretenimento, eu tenho alegria, alegria independente das minhas circunstâncias, o que as pessoas que não têm Jesus não têm, né? Eles é uma roller coaster de emoção, porque não tem a estabilidade de Jesus, né? A vida com Jesus aqui na Terra pode parecer difícil para algumas pessoas, mas quanto mais nos aproximamos do Pai e conhecemos o seu caráter, mais ciente ficamos que ao seu lado todo tesouro terreno perde o valor. Eternidade vai ser insuportável sem Deus. Eu acho que a pior coisa vai ser isso, né? Saber que você não tem mais chance. Acabou. Você teve que ficar lamentando as vezes que você teve chance e não tomou, né? Eu imagino que tudo que nós abrimos mão de coração aqui na terra para seguir a Jesus, ele nos recompensará numa medida que a gente não tem ideia. Claro, a gente não faz para recompensa, de jeito nenhum. A gente faz por amor, por agradecimento pelo que ele já fez por nós. Mas eu tenho certeza, do mesmo jeito que Jesus teve a recompensa por ser obediente, Deus o exaltou, Paulo diz lá, numa das suas cartas, e Hebreus também fala, Deus o exaltou sobremaneira, porque ele foi obediente.
E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse foi o prêmio de Jesus, né? Eu posso imaginar qual vai ser o nosso, né? Claro que nem perto desse, mas só de poder estar aí, desfrutando da companhia de Jesus, de Deus, né? E você já encontrou esse tesouro precioso? De verdade, de verdade. Já teve esse encontro com aquele tesouro que vale a pena jogar tudo por terra e ficar só com ele? Vamos pensar nisso. Esse é o nosso tesouro, gente. A gente fala, a gente vê muita gente falar, ah, daqui na terra a gente não leva nada, né? Para quê? Mas não é só isso, né? A gente leva. Se você tiver Jesus, você tem tudo, porque é só Ele que vai com a gente. Só Ele que importa, né? Que Deus abençoe a cada um de nós essa semana. Que a gente medite e pondere nisso, né? Qual é a posição de Jesus no meu coração, né? Qual é a posição de Jesus na minha vida, para que nós possamos ter uma vida de harmonia, né? Eu falo que a gente aprende tanto nessa vida, né? Quando estava criando o JT, eu sempre achava que ele era a minha prioridade, né? Nossa, tudo para mim era aquele menino ali para cuidar dele, não tinha amor maior nesse mundo. E eu negligenciei muitas vezes o Dimo, porque o filho era o mais importante. E hoje em dia eu olho para trás, e eu não tive ninguém me falando isso, até depois que o JT já era adolescente. Mas na ordem das coisas, o seu marido é a coisa mais importante, depois de Jesus. Porque os filhos vão embora, e é ele que vai ficar. E às vezes a gente esquece de investir no nosso relacionamento porque a gente está tão ocupado com os filhos e com as coisas do dia a dia, que aí quando vai embora a gente nem conhece a pessoa que está do nosso lado, né? Porque a gente não investiu no nosso relacionamento. Então, vamos investir, mas primeiro vamos investir em Jesus. Ele merece tudo de nós. Que Deus abençoe vocês.